Então, boa noite. Mais um encontro do Multiportas, nosso grupo de estudos. Hoje vamos continuar a leitura do livro No Centro Sentimos Livreza, de Bert Hellinger, e vamos, a partir da página 153, o capítulo Psicoterapia e Religião. E a Vera vai fazer a leitura para a gente hoje. Obrigada, Verinha. Pode começar, por favor. Tanto a psicoterapia quanto a religião buscam a salvação e a cura da alma, e por meio dela, a salvação e a cura para o ser humano em sua totalidade. Isso as une. Contudo, se diferenciam, pois a psicoterapia, por suas origens, se reconhece devedora à ciência e à filosofia das luzes, e assume uma postura crítica diante das religiões tradicionais. Isso foi benéfico para elas, sob muitos aspectos, pois a psicoterapia, com seus conhecimentos, as força a se purificarem, afastando-se de imagens, esperanças e temores míticos e retornando a seus inícios e suas raízes. A alma e o eu. Contudo, também para a psicoterapia se coloca a questão de saber até que ponto ela própria permaneceu sob o encanto de esperanças e imagens arcaicas, e também carece de uma desmistificação. O próprio eu, da forma como fascina alguns terapeutas, é também uma imagem mítica, que alimenta esperanças míticas e procura dominar os medos de uma forma que beira a superstição. Também me parece um mito a forma de encarar a alma na religião e também na psicoterapia, como algo pessoal, pois quando olhamos sem preconceitos a forma de sua atuação, observamos que não somos nós que temos e possuímos uma alma, mas é a alma que nos tem e possui, que ela não está a nosso serviço, mas, pelo contrário, nos toma a seu serviço. Assim, existem numerosas questões que afetam tanto a religião como a psicoterapia. O método. Meu método é fenomenológico. Isso significa que, na medida do possível, prescindo do habitual, inclusive de teorias e convicções, e me exponho à realidade experimentável da forma como ela se manifesta e como se modifica no decorrer do tempo. Então, aguardo que, a partir do oculto, algo se manifeste e que, de repente, como um relâmpago, atinja o ponto e ilumine como verdadeiro e essencial. Esse algo me faz sintonizar com uma realidade que ultrapassa em muito o saber, os planos e o querer do eu, e se comprova por seus efeitos. A alma e o eu na religião. Começando pela religião, faço a seguinte pergunta: o que se passa como pessoa quando ela se vê como religiosa? Quando observamos pessoas religiosas, vemos que são conscientes de que depende de forças cuja atuação permanece misteriosa. Em face de tais experiências, elas assumem uma atitude de profundo respeito, humildade ou devoção, na presença de algo misterioso que não compreendem. Essa é a autêntica atitude religiosa. Ela nos convida a dar antes um passo para trás do que para frente. Ela não reivindica. Está em harmonia e em paz. Denomino-a religião da alma. Há, porém, um domínio da alma que dificilmente tolera essa reserva.
Em lugar disso, procura apoderar-se da realidade que está por trás dessas manifestações, influenciá-la e colocá-la ao próprio serviço por meio de ritos, sacrifícios, expiação e orações. É o que eu chamo de religião do eu. Algo que vibra na religião da alma também se encontra na religião do eu, porque também reconhece uma realidade que nos transcende. Ao mesmo tempo, porém, ela tenta abolir o caráter oculto dessa realidade e dispor sobre ela. Isso é realmente uma contradição. Daí resultam degenerações da atitude religiosa, na medida em que buscamos desvendar o mistério e dispor dele em vez de respeitá-lo. Com isso, se indica às religiões e à prática religiosa um caminho de purificação que retorna do eu para a alma. As religiões reveladas. Especialmente importantes para nós são as religiões reveladas. São as que têm em sua origem em alguém que proclama aos outros ter recebido de Deus uma revelação e exige deles fé nessa revelação, frequentemente sob a ameaça de condenação eterna. As religiões reveladas, em nosso caso, particularmente o cristianismo, são, no mais alto grau, religiões do eu. Não somente o Deus de quem se afirma ter se revelado é um eu, como todas as suas características, Também o revelador fala como um eu e exige dos outros que submetam o próprio eu ao dele. Entretanto, quando contemplamos sem preconceito esse fenômeno, constatamos que o revelador fala somente de si e que a fé que ele exige é, em última análise, uma fé nele. Ele afirma também que Deus não fará uma revelação semelhante a mais ninguém e, portanto, que todos os outros estão excluídos de uma revelação semelhante e que o próprio Deus se submete a essa revelação para sempre. Assim, através de sua revelação, o revelador não se coloca apenas acima de seus adeptos, mas também acima de Deus, do Deus que ele proclama. Por conseguinte, são principalmente as religiões reveladas que precisam de esclarecimento e purificação. Vamos parar um pouquinho? Sim. Depois desse... Eu acho que a gente precisa respirar depois. Meninas, palavra aberta para comentários. Estou sentindo a Lê inquieta, que foi a Lê. É curioso, eu estava ouvindo hoje uma fala sobre essa questão de as religiões, né, de uma certa forma, elas buscam muito essa questão de uma perfeição, né? A questão da gente chegar a uma espiritualização máxima, ou então a questão da gente chegar a uma iluminação. Então, as religiões, elas têm um pouco esse objetivo, né? Que é de atingir essa perfeição. E até mesmo, como ele fala aqui, na psicoterapia, é como se as pessoas também buscassem isso, né? Uma perfeição. Agora estou pronta, né? Já fiz terapia, já recebi alta, agora já estou iluminada nesse sentido. E isso a gente vê que não é assim, né? Que esse é um processo para a vida toda, que dirá assim até a eternidade toda, a gente não sabe, né? Há quem diga que a gente continue evoluindo, mesmo depois de passar para o outro lado, né? Então,
Parece que é essa uma importante missão, né? A gente poder se ocupar com autoconhecimento, autorresponsabilização e seguir nesse processo, né, de desenvolvimento eterno. É isso que vocês também entenderam, mais ou menos, né? Sim, foi isso que eu entendi. E principalmente essa coisa, essa questão de achar que está pronto. O ser humano não vai estar pronto. Pronto, né? A gente acha que faz terapia, faz isso, faz aquilo. Eu estou pronto para encarar o que deve é. Não está pronto. Então, interessante isso, né? Porque se imaginar que até o próprio terapeuta, como ele também está em constante movimento, em constante desenvolvimento, precisa estar, até por exercer o ofício, né? Essa mudança também, vamos dizer assim, essa alteração do próprio terapeuta influencia, impacta no cliente, né? Então, quer dizer, isso aí é um processo infinito mesmo. Infinito. O máximo que a gente consegue fazer, ou pelo menos eu consigo fazer, com determinadas experiências mais recentes, conversar com a minha terapeuta. Poxa, como eu caminhei, né? Me dou um tapinha nas costas. Como nós caminhamos, eu não digo eu, como nós caminhamos, lembra quando eu encarava Mas assim é essa ótimo. situação, né? E ela falou assim, sim, claro. Não, eu reconheço que a gente tem trabalhado muito, mas ainda tem muita coisa para fazer. Como é que é, Verinha, a sua música tema? Você não sabe o quanto eu caminhei. Verdade. Mas, assim, sempre que tem algum acontecimento, né, e eu coloco, eu reagi assim, 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 aí eu paro e me lembro, você lembra como eu reagia antes? É o máximo que a gente pode fazer, né? Dar um tapinha nas costas e dizer, não, você está crescendo, mas Você está de parabéns, né? pronto, você não está. Cláudia, e eu estava pensando aqui sobre essa questão da atitude religiosa, né, que o Bert fala. Vocês estavam falando aí de não se atingir uma perfeição, né, de o ser humano não se acabar nesse processo, né? É um processo contínuo, né? Ele não se esgota, não se encerra, né? E essa atitude religiosa que ele falou, que é o se submeter ao mistério, né? Ao mistério da vida, né? Por assim dizer. Que é isso, assim, a gente nunca vai estar pronto porque também a vida, ela não é um script, né? Não existe esse script. Então, tem sempre algo que vai nos surpreender, né? Sempre vai ter um ineditismo com o qual a gente vai se deparar. E aí, é lógico, né? Se a gente está nesse processo de busca e de autoconhecimento, a gente pode acessar com mais facilidade, talvez, recursos que a gente já tem, né? Porque a gente, na verdade, sempre tem os recursos, né? A gente, às vezes, se esquece e não reconhece aquilo, mas se a gente está nesse processo, né, do autoconhecimento, eu acho que fica mais fácil acessar e lidar com esse ineditismo da vida, né? Que sempre nos surpreende. Pois é, e eu atribuo muito esse ineditismo que você chama, Lilia, me corrija se eu não tiver te entendido bem, a questão que os algoritmos não vão nunca conseguir prever totalmente, né? Porque nós humanos, nós vamos co-criando a partir das nossas interações. Por isso esse ineditismo, a gente nunca sabe o que vem, né? Ineditismo aí no sentido imponderável, do imprevisível, porque tem sempre um fator humano, né? Por quê? Porque isso decorre dessa configuração de relações. E o Bert Hellinger, ele deixa muito claro, principalmente nas obras mais ao final, que ele está num nível filosófico assim arrebatador, né? Que o respeito dele por esse algo maior que ele não define, né? Muitas pessoas perguntavam para ele, assim, eu não sei, o que ele sabia, o que ele afirmava, e até imagino eu que fruto das horas e horas de meditação, de anos e anos a fio, né? Era que existia esse misterioso, esse algo maior que ele chamava.
Às vezes as pessoas perguntam, mas o que é isso? Ele falava, eu não sei e nem posso saber, né? Como se a gente, nessa condição que a gente está hoje, encarnado, né? Essa condição física, nesse planeta ainda funcionando em uma tridimensão, né? Em dualidades, em opostos, isso tudo pra gente, é como se a gente tivesse contato com esse algo maior, fosse até desintegrar, né? Que é algo que a gente nem conseguiria absorver, entender, compreender, né? Então, isso o Bert deixa muito claro, esse respeito, essa reverência dele, né, para esse algo maior. Isso é muito lindo e é algo que faz a gente, inclusive, ficar grande também, né? A partir do momento que a gente reconhece essa nossa limitação, esse nosso tamanho tão pequeno, né? E são esses paradoxos da vida, né? No ato que a gente se humildece é que a gente cresce também. Eu estou achando bem legal a gente tratar de religião agora, essa semana, porque eu tenho passado por um processo, acho que nas últimas 3 semanas, onde eu tenho me dedicado muito para a minha religião, assim. E eu não gosto de falar de religião, porque acho que a religião, cada um tem o seu, cada um, o caminho para Deus são vários, o importante é você escolher qual fica melhor no seu coração. Mas nessas 3 semanas, o que eu tenho percebido, assim, da prática da religião mesmo, bem mais intensa como eu tenho feito agora, como a gente se fortalece, sabe? O que você está trazendo aí de você ficar grande, de você se colocar num lugar de humildade, eu vejo que essa minha dedicação, eu estou conseguindo ter atitudes que antes eu não tinha, e eu sei que a espiritualidade está me dando um suporte para eu fazer todos esses processos. Então, para mim, Alessandra, a religião é bem importante. Tem gente que prefere ou não acreditar em Deus, ou segue mesmo com as suas vontades, mas eu acho que essa dedicação a esse mistério que o Bert fala, ele fortalece muito a gente, bastante. Olha, não vamos esquecer que o Bert foi um profundo estudioso das consciências, né? Então, quando a gente consegue sair de uma consciência estreita, limitada, que é da consciência pessoal, para entender que a consciência do clã familiar, ela, vamos dizer assim, é maior que a consciência pessoal, e que, por sua vez, quando a gente consegue ainda ultrapassar essa consciência do clã familiar e ir para a consciência espiritual, é isso que faz com que a gente se fortaleça nesse processo de individuação, nesse processo de autoconhecimento, né? E só essa força da espiritualidade, que aí, como você falou, cada um vai achar o seu caminho, né? Uma questão de fé, uma questão de crença, mas é essa postura em direção a esse algo maior, né? Que nos dá essa força que a gente precisa para sair do limite do clã, da consciência do clã, e para poder suportar esse lugar de culpa, para poder suportar esse lugar de solidão, que essa saída, né, desses limites dessa consciência, isso, ela vai provocar, como a gente bem sabe, a gente já viu tantas vezes nos trabalhos das constelações, né? Então, é isso mesmo, é essa possibilidade de ter uma perspectiva, uma fé em algo maior, que nos dá essa força, que nos impulsiona a ir além, a ir adiante, né? Muitas pessoas que não têm essa força não conseguem, muitas vezes, dar esse passo, né? E ficam presos ali, amarrados à consciência pessoal e à consciência do clã. Muito lindo, Ale. Parabéns, querida. E ainda tem a astrologia, né? Que é maravilhosa também. E eu venho me questionando também muito a questão da fé, assim, para quem é muito racional, assim, eu sou bastante racional, né? E aí, ter fé, eu acho que vai no sentido contrário da racionalidade, porque é você acreditar, entregar e confiar em alguma coisa que não tem nada de concreto ali. Nada de concreto. E eu tenho me questionado muito essa questão da fé também, de cada vez mais entregar na mão da religião, a espiritualidade, desse mistério, dessa força superior.
E como é bom, e como a gente se fortalece também com isso. É muito bonito falar agora desse finalzinho do livro de religião. Sintonia, sigamos. Alguém quer mais colocar ou vamos mais um pouquinho a leitura? Então, eu estava aqui pensando, falo, não falo, né? Porque eu, às vezes, cada trecho, cada parágrafo tem tanta coisa que, às vezes, lendo vários trechos, eu fico meio perdida. Assim, eu falo, peraí, mas eu estou no outro ainda. Né? Eu não sei se vocês têm essa sensação, né? Porque, poxa, em um parágrafo ele resume o método dele todo, né? Aí no seguinte ele vai parte da alma, né? Enfim. E aí eu concordei assim, com a minha humilde experiência com religião, assim, eu concordei com o que ele falou, né? Dessa experiência religiosa da alma e a experiência do eu, né? A formação de religiões do eu. Eu falei, gente, é mesmo. E uma coisa que eu tenho pensado, assim, na minha prática de constelação e também na minha prática com astrologia, é porque, pelo menos constelação, né, a gente está ali, de alguma forma, negociando, assim, ou desamarrando um destino que a gente entrou, né? De alguma forma que a gente construiu, né? E a gente vai, e o Bert Hellinger fala algumas vezes, né, tem um limite, né, que ele vai, ele percebe até que vai, não vai, né? E aí eu tenho pensado muito nessa questão do destino, assim, já em outras áreas, por exemplo, na astrologia, assim, de ver algo, e aí tem algumas práticas que pensam assim, não, tem algumas filosofias assim, não, é isso mesmo, apareceu, vai se manifestar assim como está. Tem outras, não, dá para negociar, sabe? Dá para, de repente, fazer alguma prática de purificação, sabe? A astrologia védica tem muito isso, mantras, assim, tem rituais, práticas, a ocidental tem outras coisas, né? E aí, quando eu vi, é justamente esse dilema, né? Porque tem essa postura é isso, o que está, mas espera aí, então, de repente, se não tem uma maneira de aliviar um destino difícil, sabe? Que a gente vê, por exemplo, uma mapa astrológico, de repente tem um limite, assim, de repente se eu fizer tal prática, ou se eu me cuidar em tal aspecto, ou então se eu transmutar isso e usar esse processo em outra direção, de repente aquele destino se manifesta, então também é uma negociação, assim, entre essa alma, tipo, então eu quero, e o eu, né, tipo, não, peraí, deixa eu fazer alguma coisa para não chegar naquele final, né? Então, assim, acho que a constelação é interessante isso, né? E a gente, como terapeuta de constelação também, de estar ali diante, né, do caminho do outro, também ia ver até que ponto atuar, né, de não querer ajudar. Enfim, então eu amarrou várias ideias, assim, que eu tenho viajado já há um tempo, sabe? Nossa, Manu, eu super compartilho com você, porque essa é uma angústia para mim também, né? É algo assim, a gente vê muitas pessoas, às vezes, falando assim, gente, mas como essa pessoa tem isso e não sai disso, né? Eu e Marisa, a gente comenta, às vezes, até consteladores bem famosos com algumas questões, assim como nós, né? Eu tenho várias questões também. Enfim, e parece que isso, às vezes, não é algo que a gente possa mexer, pelo menos ainda, né? Como você usa esse termo negociar, talvez seja algo, ou talvez seja no nosso destino, algo que a gente realmente não tenha como escapar, né? De um destino. Embora Bert, eu tenho para mim, não sei se vocês concordam, mas ele usava essa expressão, essa palavra destino, com a seguinte significação semântica: era algo que estava atrás. O destino para Bert era algo que a gente recebe como destino, a família onde nascemos, a pátria onde nascemos, né? As condições físicas, se eu nasci com alguma deficiência, por exemplo, isso é um destino, e eu compartilho com algumas pessoas que ele chama de comunidade de destino essas questões. Então, até que ponto eu posso negociar, né, mediar essas questões para ultrapassar limites das consciências, como a gente estava vendo, até que ponto eu não posso fazer isso, né? Como se não fosse autorizado por esse algo maior.
E isso é uma questão muito interessante, realmente, se a gente for levar para os movimentos sociais, por exemplo, né? Que é algo que eu me questiono bastante. A consciência, a gente está numa consciência social também. Eu vou usar o exemplo da Marielle Franco, por exemplo. Ela foi assassinada e eu assisti uma constelação dela, né? Que era uma pessoa muito ligada a ela, que não estava conseguindo lidar com o luto da morte dela. Marisa estava nessa constelação também, né? Então, assim, nesse trabalho se revelou que a Marielle, quem representou a Marielle, estava muito plena, no sentido, assim, de tipo, tá como se estivesse no script dela, ela se envolver com essa questão toda e ela ser assassinada, porque o assassinato dela ainda ia provocar muita evolução social. E então eu fico pensando que como a consciência dessa mulher, né, em que ela precisou atuar, como que ela foi encontrando pessoas até chegar onde ela chegou, naquele lugar, dentro daquele carro, com aquele motorista que também faleceu com ela. Entende? Assim, são coisas que me levam muito a refletir essa questão da consciência, onde a gente pode ir, onde a gente não pode, o que a gente pode fazer ou deixar de fazer, porque tudo isso influencia nas consciências de grupo pelos quais a gente vai passando, né? Inclusive a nossa consciência social. O que estamos fazendo pelo Brasil atualmente, por exemplo, né? Ou não estamos fazendo? Enfim, essas questões me assombram também. Deixa eu falar um pouquinho também. Vocês até me desculpem, gente, hoje eu não estou passando muito bem, estou com uma enxaqueca horrorosa. O semblante está te denunciando. Quando a gente também fala a questão, por isso que também ele fala em psicoterapia e religião, e ele fala também, coloca nesse meio o método dele. Ele diz: meu método é fenomenológico, né? Porque todas essas questões que ele está trazendo, tanto da psicoterapia como das religiões, trazem o ego, né? Então a gente quer imprimir ali o nosso desejo, a nossa verdade, a gente não se expõe, não se abre. Então, essa percepção que a gente precisa estar atento de que aquilo que eu quero, aquilo que eu acredito, não necessariamente é para todo mundo, é para o outro, é uma verdade, é bom ou ruim, né? Que é o que muitas vezes as religiões fazem, né? E como as pessoas ficam presas nisso, não só. E se não ficar atento, dentro das psicoterapias também. Por isso ele está até unindo esse tema, né, de psicoterapia também com as religiões. Ainda há pouco escutei alguém falar que as coisas estavam acontecendo para ela, por exemplo, porque ela não tinha acendido uma vela para o anjo da guarda dela, que o anjo da guarda tinha ficado chateado com ela. E isso, mesmo que seja uma crença, perceber como isso leva o sofrimento à pessoa. E ela se ressentindo, porque se o anjo da guarda é uma âncora para ela, entende? É um protetor, e ela fez um mal para ele, ela começa a se penalizar. Então, isso, assim, então não está numa esfera maior que o Bert fala, e quer se expor a isso, para a gente ampliar essa compreensão, não só das religiões, mas dos nossos desejos, porque nós fechamos muito. E o que a proposta dele, assim, abra, fique exposto, né? Espere, confie, e principalmente quando a gente fala de algo maior. E, na verdade, a gente não confia, né? Deus, ele é um Deus humanoide, igual a gente, que se ressente, e provavelmente aqui agora ele vai começar a falar sobre isso, né? Então, são coisas muito importantes, porque atuam muito. A religião, né, é um pilar muito, assim como a justiça, eu falo disso, né? É um pilar muito, muito forte, mesmo que a pessoa não seja religiosa. Mesmo que a pessoa não seja religiosa. Tem gente que fala que nem ela acredita em Deus, mas isso tudo está atuando, né? Então, essa questão do inclusive quando vocês falam na questão de estar pronto, eu
fiquem atentos também para um detalhe, né? Assim, porque está pronto é diferente de achar que está perfeito ou que sabe tudo para ir para a vida. Porque a gente precisa de saber de tudo e ter certezas para que a gente possa ir para a vida, né? Mas muitas vezes estar pronto significa agora eu posso me expor. Agora eu sou adulto, seja lá o que vai acontecer, eu estou pronto, eu vou encarar, né? Seja lá o que vai acontecer, eu estou pronto para lidar com isso. Não sei o quê, não sei como eu vou fazer, né? Mas eu agora me sinto adulto, me sinto pronto, e que é diferente que muitas pessoas querem, né? De estar lá no final, já tudo aconteceu, tudo resolvido, já podemos até morrer, né? Aí isso é perfeito, né? E não nos expomos ao caminho, percurso, que é uma coisa mais maravilhosa, viver, né? Com tudo que tem, né? Às vezes até enxaqueca, né? Até. Ruim pra caramba, Pois. né? Horrível. Quer ver? Continua lendo aí, Veró, que você vai ver como é que ele vai... que ele tá A vendo aí. comunidade religiosa. Posso, então? Posso? Vai lá, querido. A comunidade religiosa. Quando investigamos de perto o desenvolvimento do indivíduo, notamos que seu sentimento religioso, sua fé e seus atos religiosos começam na família, que predetermina suas convicções religiosas. Antigamente, a religião era uma das condições para se pertencer à família. Transgressões contra a religião eram encaradas e punidas com uma deserção da família. Assim, o abandono da religião era vivido, e, em parte, ainda o é, antes de tudo, como deserção da família, e estava associado ao medo de perder o direito de pertencer-lhe. Analisando bem, vê-se que esse medo não está em conexão com os conteúdos religiosos, pois se manifesta de forma semelhante em famílias que pertencem a diferentes religiões, independentemente de suas doutrinas e práticas. O grau mais forte ou mais fraco em que é sentido depende do grau de seriedade com que a família encara a religião. O mesmo vale para as atitudes conhecidas como irreligiosa e como ateísta. Também elas atuam criando obrigações na medida em que são condições para se pertencer à família. Essas são, portanto, religiões de certos grupos, e frequentemente é por meio delas que esses grupos se diferenciam dos outros. Sentem-se superiores a eles e tentam expandir a influência da própria religião e do próprio grupo, às expensas de outros, e, às vezes, chegam a justificar a opressão de outros grupos. As convicções políticas também são defendidas, às vezes, com um zelo semelhante e produzem os mesmos efeitos. Cada um desses grupos atua como eu ampliado. Por conseguinte, a religião de grupos é uma religião de eu no sentido mais forte. Nela, o que interessa é não somente apoderar-se de uma realidade oculta, mas também exercer poder sobre outras pessoas e grupos. A religião natural, contudo, encontra-se dentro das diferentes religiões, indo além da vinculação à família e ao grupo, uma profunda devoção pessoal. Por lealdade ao próprio grupo, ela respeita as formas exteriores da religião, mas interiormente se eleva bem acima de seus conteúdos. As correntes místicas do cristianismo e no Islã, por exemplo, são tão próximas que dão a impressão de que as diferenças entre suas religiões de origem foram quase totalmente abolidas. Existe, portanto,
para além do elemento segregador contido nas tradições, nos artigos de fé e nos ritos, uma experiência religiosa e uma atitude religiosa que é possível e não depende da religião do grupo. Ela se liga à experiência do mundo e dos limites que ele nos impõe. Essa experiência é partilhada por todos os seres humanos. Como essa atitude religiosa é acessível a todos da mesma forma, pode ser chamada de religião natural. Ela não carece de uma doutrina nem de uma prática. Em contraste com outras religiões, não existe nela qualquer sentido de superioridade diante dos outros, qualquer reivindicação de poder, qualquer propaganda. Nela, cada pessoa é um indivíduo. Por essa razão, a religião natural une onde as outras separam. A religião natural é uma realização pessoal, é talvez a mais elevada delas. Descrevo a sua característica como exemplo dos inícios da filosofia. Os primeiros filósofos de que temos notícias no Ocidente conseguiram prescindir interiormente das ideias tradicionais sobre o ser humano e a natureza e se expuseram à realidade tal como ela se mostrava diante deles, sem preconceitos e sem medos. O que eles experimentaram foi, inicialmente, o espanto, a surpresa pelo fato de algo existir. A vida emerge a partir de algo que permanece oculto, e ela volta a emergir nesse oculto. Esse espanto em face da realidade, tal qual ela se manifesta, é um ato de devoção diante daquilo que é, sem tentativa de esquivar-se ou de interpretar. Essa devoção silencia diante de um mistério e não busca saber mais do que ele espontaneamente nos mostra. Ela aceita os limites que nos impõe a realidade experimentável, sem querer suprimi-los ou ir além deles. Isso é profundamente religioso, mas de uma forma natural e humilde. Religião como fuga. Em contraposição, muita coisa nas religiões tradicionais é uma tentativa de escapar dessa realidade e de ser salvo dela. É uma tentativa de modificar a realidade experimentável de acordo com os próprios desejos e imagens, de reinterpretá-la em vez de se defrontar com ela, de desvendar seu mistério em lugar de respeitá-lo. Porém, antes de tudo, é a tentativa de insurgir-se contra o fluxo da transitoriedade, a tentativa do eu de apoderar-se de uma realidade inapreensível e colocá-la ao próprio serviço. Por trás dessas ideias estão esperanças e medos arcaicos e mágicos de uma época em que o ser humano ainda se sentia totalmente dependente e, por isso, buscava aprisionar com ritos e recursos mágicos a realidade amedrontadora e perigosa. Dessas profundezas arcaicas da alma, surgiu a necessidade de sacrifício, de aplacamento, de expiação, de busca de influência. Essas necessidades, no correr do tempo, foram reforçadas pela força do hábito e se transformaram em convicções, sem que o ambiente fornecesse indicações de realidades correspondentes. Seguramente, essas imagens arcaicas resultam, em larga medida, da transferência de experiências humanas para o oculto. Pois essa atitude religiosa transfere para o outro oculto que pressentimos, mas não conhecemos, as experiências de compensação, aplacamento, expiação
e busca de influência que experimentamos nas relações humanas. Contra esse quadro de fundo, se depreende mais nitidamente o trabalho exigido do indivíduo pela religião natural, envolvendo a purificação do espírito e a renúncia à influência e ao poder. Filosofia e Mais um psicologia. pouquinho? Oh, sim, Para. sim. Antes de continuar, que vai entrar em filosofia e psicologia agora, né? Isso. Religião natural. Nunca tinha ouvido falar da religião natural. Religião natural, eu acho que é o meu conceito de religião, assim. Eu acho que para qualquer religião que você vá seguir, uma religião determinada, né? Vamos lá, catolicismo, evangélica, umbanda, alguma coisa você não vai concordar com tudo que é pregado. E aí eu entendo que para a prática da religião você tem que ter uma consciência crítica para saber se faz sentido para você ou não ficar lá. E até do que você discorda. E tá tudo bem discordar em alguma coisa também. E aí eu entendo que religião é isso. Você não necessariamente precisa ficar fixa só em uma. E aí esse conceito de religião natural fez bastante sentido para mim. Eu achei interessante nessa questão da religião como fuga, quando ele fala que, nesse caso, a gente também faz as nossas transferências e projeções de imagens para a religião, né? Então, aquilo que a gente tem para si acaba projetando na religião, né? E aí isso o que seria uma distorção, né, da religião natural, né? Então não é o que realmente é, mas o que a gente enxerga que seja, né? Interessante, Lili. Eu só fico me perguntando assim, se algo que se realmente é possível. Estou aqui trocando com vocês, né, um pensamento que me veio. Se realmente é possível a gente ter alguma coisa de natural, na medida em que tudo sempre perpassa, né, nos atravessa, perpassa, e a gente está sempre fazendo essas imagens de tudo e de todos, a partir do nosso ser, né, a partir da nossa constituição. Me lembra até quando a gente estudava justnaturalismo, né? Quais são os direitos naturais do homem? Essas questões, assim, eu me pergunto, mas quem é que define isso? Para quem? Com que interesse? Isso é sempre uma coligação, sempre um consenso de um grupo, né? Que determina, que predefine, que vai ter interesses, porque tem as próprias imagens, tem as próprias constituições, né? Então, eu me questiono se é que existe alguma coisa natural. Eu entendi esse natural aqui como algo que está muito ligado, né, a Bert, que é essa postura fenomenológica com a qual ele sempre desenvolveu os trabalhos dele, né? Essa coisa de se expor ao fenômeno, e ele coloca aqui, ó, a religião natural é uma realização pessoal, papapá, né? Os primeiros filósofos superaram, né, as ideias tradicionais sobre o ser humano e a natureza e se expuseram à realidade tal como ela se mostrava diante deles, sem preconceitos e sem medos. O que não é isso, senão postura fenomenológica? Sim. Né? Exatamente. Então, vejo isso, assim, mas é isso, né? O fenômeno, ele também só vai se manifestar a partir de uma configuração, de uma confluência né, de quem está ali também, olhando para ele, né? Quando a gente vê a objetividade absoluta, ela é impossível, né? Então, é isso que eu me pergunto, se é algo possível de existir como natural, né? Mas é bem interessante, realmente,
Dá para fundir o coquinho aqui. É bem interessante essa questão, quando ele fala sobre bem acima dos conteúdos, a corrente do cristianismo, do Islã, que tem muita, né, muito mais similaridade do que contradições. Me veio imediatamente a imagem, eu assisti um ciclo de palestras na ABL há alguns anos atrás, chamado Espiritualidade. E cada semana ia alguém, né, de conhecimento de determinada religião. Me lembro que a gente assistiu o Frei Beto, né, falando do catolicismo, e a gente assistiu Muniz Sodré, falando sobre religiões de matrizes africanas. Assistimos o Newton Bonder, né, falando do... Foi um ciclo muito interessante. E, ao final, realmente, a conclusão que a gente chega é exatamente isso que o Bert fala aqui. Todas elas têm uma procuram, né? Tem uns desvios aqui e ali, dependendo da época, né? Um ou outro, em todas as religiões, mas, no geral, a busca é a mesma. É uma coisa muito... Me ocorreu, me veio a lembrança dessas discussões daquela época. Sim. Eu acho que o que você está falando, Vera, e também a Claudinha, eu estava pensando aqui, se ele não está falando de uma certa capacidade de experiência religiosa que a gente pode ir até essa, assim, não é manifestar, a gente pode experimentar essa capacidade, e aí quando a gente experimenta, a gente chega nesse núcleo de que é comum dentro de uma experiência mística cristã, uma experiência islâmica, assim. Então, é esse núcleo dessa capacidade, e aí a gente... É mais um caminho pessoal, e aí a gente está meio fora dessa religião como consciência de grupo, né, da família que leva a gente para uma religião ou vai para outra, aí uma religião, essa ideia de grupo, a gente separa nós versus o outro, não, ele está falando, acho que dessa experiência possível, por isso que eu acho que ele usou natural. Natural é uma palavra muito complexa, mas eu acho que é isso, assim, a capacidade ali latente, e que a gente pode ir e chegar nessa experiência ou não. É isso. E é complicado, porque eu estava pensando assim, que mesmo assim, se eu chegar nessa experiência religiosa, e eu já tive algumas experiências mínimas de entender, de sentir um todo e tal, mas nós somos pessoas desejantes, sabe? Nós somos seres desejantes, a gente quer que as coisas melhorem, sabe? A gente procura a psicoterapia para a gente, de repente, se afastar das dores, né? E entender que a gente está criando essas dores, e a gente quer casar, e a gente quer que o casamento... Entendeu? A gente é o tempo inteiro desejante, e eu entendo também essa vontade de entender como os ritos, né? E assim, não, o que eu preciso fazer para que as coisas melhorem, né? Então, eu acho que é essa questão humana, né? Que ele, de repente, chegou nesse espaço de entender, de sentir essa alma muito presente e seguir ela, né? Mas assim, eu me vejo ainda muito nesse lugar desejante, vou experimentar aqui o todo, beleza, mas eu não quero um desfecho ruim para a minha vida, sabe? Eu fico me colocando nesse lugar. Não sei se faz sentido para vocês. Pois é, né, Manoel? Por isso é que o Bert Hellinger está trazendo, está unindo essa questão, está falando dos nossos egos aqui também, do nosso eu, para a gente conseguir perceber, isso, né? Que como ser desejantes, nós queremos ser atendidos naquilo que a gente quer, que a gente acredita, que a gente fecha para a gente, né? E por isso as religiões elas podem e elas fazem isso. Elas muitas vezes ou sempre, sei lá, eu vou ficar aqui um pouco mais comedida, elas excluem.
né? Então, ali, aquela comunidade, né, nesse tópico que ele fala aqui da comunidade religiosa, né? Eu vejo mesmo na minha própria família a dificuldade de você poder adotar uma outra filosofia, do outro concordar, entende? Que você seja evangélico, ou que você seja da Umbanda, ou que você seja ateu, ou qualquer outra coisa, né? Então, você não serve. Então, e muitas vezes, eu escutei isso, então, dentro das igrejas católicas, a católica é que é a igreja, e eu não falo isso, tá, com nenhum desdenho, não, eu falo isso para a gente poder refletir, porque eu venho desse lugar, né? Que é a igreja fundada por Cristo. Então, essa é a igreja verdadeira, essa é a religião verdadeira, né? Então, eu vejo que isso, na verdade, quando ele fala da religião natural, né? Isso é antinatural. É alguém querer dizer, é alguém querer ter essa verdade. Por isso que ele fala que não tem nessa religião natural, não tem esse poder, não tem essa hierarquia, entende? Cada um pode ir e se expor aquilo que sente, aquilo que quer, né? Aquilo que busca. Então, atenção muito, né? Eu coordeno um grupo de apoio à adoção, e nesse grupo eu chamo Flor de Maio, então nós criamos a família Flor. Então, a adoção trouxe coisas muito especial para mim, inclusive isso, né, que dentro desse tema, desse amor, desse projeto comum que muitas famílias têm, né, então nós temos ali diversas religiões, e sempre que tem o batizado de um dos filhos, né, ou que nenhum filho é batizado, mas que um vai ser batizado na Umbanda, outro vai ser batizado dentro da Igreja Batista, as pessoas respeitam isso, né? E se isso é a fé do outro, isso é a fé do outro, e não está certo nem errado isso, né? É o que o outro acredita, porque a gente acaba sempre excluindo, muito, entende? Porque é do outro, né? E falando mal, né? Como é que pode isso? Como é que pode aquilo? É claro que a gente vai observando algumas coisas, né? No sentido de comunidade, das intenções, né? Que existem em muitos lugares. Não tô me colocando como uma pessoa ingênua, mas da gente estar observando essas questões das religiões. É muito sério isso, né? E corre o risco da gente estar sempre desrespeitando essa ordem do pertencimento, inclusive dentro da própria família. Muitas famílias deserdam aqueles que não vão seguir mais as suas religiões, né? Excluem como um bastardo, como alguém que renegou a família, né? Aquele valor. Então, vamos ficar ligado aí, né? Eu entendo que a prática da religião é uma coisa muito pessoal, né? Tem que ser descaracterizada dessa questão familiar mesmo, porque a minha família pode comungar de uma coisa e eu comungar de outra. Então, a prática da religião tem que ser uma coisa muito pessoal e livre. E eu acho que para tudo na vida, e principalmente para a religião, tem que ter uma consciência crítica também da religião que você segue, sabe? Não adianta você ficar lá comungado, porque o dirigente que está lá te conduzindo, ele é um ser humano, falível também. Então, não é porque tudo que ele está falando ali que você vai dizer amém, pronto, acabou. Mas você pode discordar respeitando, e não tem problema nenhum. Agora, o importante é ter a consciência crítica, é não levar a religião como fuga. Vou ali praticar, tal. Não, ali também você tem que estar presente. Acho que mais do que nunca, né? Que lida com aspectos muito misteriosos ali, você não sabe lidar. Então, mais que nunca, tem que ter essa consciência crítica. Então, uma força muito grande, né? Que a gente tem que estar atento a tudo, né? As nossas lealdades, a nossa inocência, né? O fato da gente querer estar ali pertencendo a um grupo, sabe? Mesmo que seja para dizer amém, tudo bem, faz o jeito que vocês quiserem, eu estou aqui, tá? Estou aqui, estou junto com vocês, vamos juntos, né? Então... E não sabe nem o que está fazendo. Mas tem outras forças que atuam aí. E aí, além isso vira o conhecimento, tudo que está falando, né, Lê? Seria perfeito, né? Muito bom. Né? Que a gente pudesse realmente ter essa lucidez, ter essa clareza,
né? E perceber, conseguir começar a perceber mesmo bem da coletividade, não só de um, muitas vezes, em detrimento de muitos, né? Então, vamos lá, vamos seguir aí, acreditando, né, que em algum momento a gente vai poder não só trazer mais a consciência, todo o conhecimento que nós temos, né, e criar um movimento mesmo para a gente poder fazer mesmo de uma forma mais efetiva um bem coletivo, né, Exato. para todo mundo. É. Acho que também deu nossa hora, né, Claudinha? Sim. Guardamos, então, a filosofia e a psicologia para a próxima. Pra E vamos próxima, começar né? já a pensar, então, em colocar qual vai ser o próximo livro, né, Cláudia? Eu acho que no próximo encontro a gente termina, né? E já pensa aí qual vai ser o próximo livro. Eu estou Então, posso gostando muito. sugerir que vocês tragam também sugestões e a gente vota, né? Quais que vocês já leram, meninos? Esse é o primeiro, Manu. Ah, é o primeiro? Cheguei assim no início ainda. Chegou assim, que bom. Não, porque as outras leituras, os outros grupos, Manu, foi das apostilas do Multiportas, né? Mas o grupo era fechado. Agora ele ficou aberto com a leitura do livro, desse livro, né? Uhum. E esse Ok. livro tá na bibliografia das apostilas, né? Esse Bastante tá- coisa dele. Muita coisa dele, E eu gostei muito tenho gostado muito dessa forma, né, de grupo de estudo com base num livro, porque esse livro especialmente, eu leio e releio os parágrafos. E cada vez que eu leio, eu vou descobrindo uma outra coisa. E quando a gente está aqui e discute, parece que abre mais o leque da percepção. Né? Eu Da vou só encerrar aqui a percepção. gravação, tá, gente, para a gente finalizar.